Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com uma convidada especial, tá? Trouxe ela pra gente conversar um pouco sobre o tema da semana. O tema que vocês escolheram é água na medicina chinesa. Conhece já, né? Ela já tá careca de saber o que significa o elemento água, que é rim e bexiga. Mas antes da gente entrar nesse tema, eu quero que ela se apresente para vocês. Eu sou a Maria Conceição, mãe dela. Ultimamente estão me chamando de Mary, Dona Mary. E eu tenho 64 anos e eu sou cuidadora de idoso. Já sou uma idosa, mas cuido de idoso. Daí, há um ano atrás, eu caí e quebrei meus 2 punhos, né? Daí teve todo aquele processo de cirurgia, fisioterapia, uma fisioterapia que vocês não conhecem, né? E a acupuntura me ajudou demais, né? Hoje eu já tô fazendo tudo praticamente, né? Daí o médico falou que eu não posso ser mais cuidadora, porque eu não posso mais pegar o idoso, pôr na cadeira de rodas, essas coisas. Então agora eu tô sem fazer nada, né? Não sei o que eu vou fazer da vida agora, mas tô à toa. Tá jóia. Muito bom. Quando você fraturou os punhos, foi um susto para você? As duas mãos de uma vez? Como é que foi? Nossa, eu nunca quebrei nada na minha vida. Sempre dava de boa com os outros que tinha joelho quebrado, isso. Nunca. Eu nunca entrei no hospital pra nada numa vida, nem ficar doente eu fico. Nem Genética boa, né? nem ficar doente. Então, quando eu quebrei, os dois praticamente de uma vez, nossa, que eu fui para o hospital, tive que entrar na sala de cirurgia, fazer cirurgia, nossa, como eu fiquei assustada com tudo isso, né? Daí depois a recuperação também, que foi difícil, meses, né? Todo mundo fazendo tudo para mim. Dando banho em mim, escovando meus dentes, dando comida na boca, café na boca. Eu não podia fazer nada, eu não podia nem coçar assim, ó, porque meus braços estavam tudo preso. Então eu não podia nem coçar, nem arrumar o cabelo. Foi difícil, foi bem difícil, mas passou, graças a Deus. Renasceu, né? Gente, vocês têm ideia do que é estar imobilizada, as duas mãos ao mesmo tempo, né? Mas e aí? Passou a fratura, você se recuperou, fez a cirurgia, fez uma densitometria óssea e veio o diagnóstico de osteoporose muito grave, gravíssima. Aí que eu fiquei assustada mesmo. Deu aquele baque. Ela falou, não, esse exame tá errado. Até hoje eu ainda falo que tá errado. Gente, aí é que tá. Por que eu trouxe a minha mãe para conversar com vocês hoje? Porque ela tem alguns desequilíbrios nesse elemento água. Fratura, osteoporose, tem algumas outras coisas que eu quero linkar com isso. Por exemplo, vamos linkar a saúde física dela agora com a saúde emocional. Será que tem a ver? Por exemplo, a emoção que está vinculada diretamente com a água é o medo e a insegurança. Como que hoje em dia você lida com medo e insegurança na sua vida? Agora, eu tô fazendo acupuntura 1 ano, né, mais ou menos, né? Desde maio. 1 ano, mais ou menos. E depois dessa acupuntura, nossa, eu tô outra pessoa. Todo mundo tá... Eu tô boba comigo, eu falei, não, eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Que eu consegui fazer isso sozinha, gente. Eu sou uma pessoa... Eu nunca fiz nada sozinha. Tudo por medo. Posso contar da minha infância, não, da minha juventude? Pode. Então, quando eu era criança, eu queria ser médica. Nossa, eu adorava coisas de medicina, de hospital. Então, na época que eu era criança, era plantão médico. Plantão médico que chamava. Nossa,
eu assistia tudo, eu me via naquilo ali. E eu falava que queria ser médico. Só que minha mãe, sem condições, imagina, né? Daí eu tinha uma madrinha, que era bem de vida, né? Já faleceu. E ela sabia do meu desejo de ser médica. Ela falou: Georgina, eu vou levar a Maria para minha casa, ela fica lá, morando comigo, e eu pago a faculdade de medicina para ela. Arrumei minha malinha e fui. Aquele tempo era muito difícil, né? Era. Estudar medicina. Era, Hoje não, em dia é difícil. não, Mas naquele tempo, não existia ProUni, essa faculdade, como chama, que você paga depois? o FIES. Já estava começando a existir, mas sem condições para mim, né? Daí fui. Ai, quem disse que eu fiquei? Aquele medo. Eu falei assim, o quê? Longe da minha mãe, dos meus irmãos. Eu falando comigo mesmo. Vou ir para a faculdade sozinha, vou ir sozinha. Falei, sabe o que eu fiz, gente? Eu não acredito. Eu ficava com o filhinho dela, né? Filhinho da minha madrinha, de noite assistindo televisão. Eu lembro até hoje, passava Repórter Écio. Nananana, nananana. Daí eu falei assim, o quê? Fui dormir. No outro dia, de manhã, eu lembro que eu falei, vou embora. Não avisei ninguém, eu peguei o meu sapato, não sei se era chinelo, peguei na mão para não fazer barulho. Posso levantar um pouquinho? Pode. E eu, Pega. na ponta do pé, desci aquelas escadas de mármore, deixei a porta aberta, olha o perigo. E saí correndo, porque na minha criancice eu achava que ela ia estar correndo atrás de mim. E fui correndo, correndo, correndo até a casa da minha mãe. Você fugiu. Fugi. Como se estivesse atrás de você ali. Eu lembro de eu sair correndo por essas ruas, sabe? Como se ela estivesse atrás de mim. Ela nem tinha dado falta de mim ainda. Daí não demorou muito, ela deu falta, né? Daí ela pegou o carro lá com o marido, não sei se eu não lembro, e foi pra minha casa. E tinha um pé de caqui atrás da minha casa, da casa da minha mãe. Quando eu vi o carro chegando, olha o medo que eu tinha. Eu parecia um bicho do mato, um bicho do mato. Eu corri para aquele pé de caqui e fiquei escondida ouvindo a conversa da minha madrinha com a minha mãe. Georgina, a Maria sumiu. Ah, ela tá aqui, mas... Ai, mas porque ela sumiu, não sei o que. Ela falou assim, ela não quer ir mais. Mas como eu vou pagar a faculdade para ela? Não, eu falei assim, não adianta. Ela falou que não quer ir mais, eu vou tentar conversar. E foi embora. Resumindo, perdi a chance de fazer uma faculdade, que era o meu sonho. Tudo por quê? Medo. Nossa, um medo horroroso. Fora isso, um monte de coisa. Eu tive tantas oportunidades na vida que hoje eu fico pensando assim, sabe? Muitas. Acho que umas tipo 20 oportunidades boas que hoje seria... Meu futuro seria diferente. Mas é o que eu podia fazer na época. Então você, quando, pelo que eu tô entendendo, quando vinha uma oportunidade na sua vida, você precisava encarar, a opção era fugir. O medo era maior. Você nunca conseguiu vencer esse medo. Ele era tóxico para você. Eu tenho que fugir daqui, eu não dou conta. E isso até agora, praticamente, um ano atrás. Mas o que você sentiu de fato? Tá, você tá falando que a acupuntura mudou um pouquinho. Você sentiu diferença na sua Tô começando a sentir. segurança, no seu medo, nas suas emoções do dia a dia. Mas o que você percebeu que fez diferença? Alguma coisa aconteceu, sei lá, você sentiu que a sua segurança está melhorando? Você está conseguindo fazer coisas que antes você não fazia? Eu tô sentindo, mas é assim sem querer, né? Eu nem percebo. Depois eu fico assim, nossa, eu não acredito que eu fiz isso. Não sou eu. Por exemplo, ó, eu tentei me aposentar, né? Pegar um benefício do INSS e não tinha ninguém para ir comigo, porque todo mundo trabalhando.
Daí agendou, chegou o dia, ninguém podia ir comigo. Eu falei, meu Deus do céu, vou ter que ir sozinha, eu não vou. Falei, não vou perder não. Peguei o Uber sozinha, cheguei até lá, marquei, né? Fui no balcão, fiquei esperando. Depois entrei na sala do médico, conversei com o médico. Depois saí, fui comer numa lanchonete sozinha. Quando que eu fiz isso? Nunca. Nunca. Cheguei, pedi uma coxinha, um cafezinho, comi na mesinha sozinha, olhando assim pra fora. E depois peguei, daí eu quis vir de ônibus. Peguei o ônibus sozinho e vim embora. Gente, para vocês pode falar assim, grande coisa. Isso eu faço todo dia, todo minuto. Para mim não. Sempre tinha que ter alguém comigo, senão eu não fazia. Até para trabalhar, gente. Entrevista de emprego, alguém tinha que ir comigo. Lógico que a pessoa não podia ver que a pessoa foi comigo, senão nem arrumava o trabalho. Fica aí, finge que você está esperando aí. Mas sempre eu lembro da minha irmã que faleceu, foi comigo num dos últimos, do último emprego, porque se não fosse comigo eu não ia. Porque eu ficava o coração assim, ó, acelerado, aquele medo, daí eu preferia não enfrentar. E hoje, você vê, esse do INSS que eu contei, é só uma das coisas. Eu tô começando a fazer tudo sozinha, sabe? Tudo. Eu fui no retorno da Santa Casa, médico é um negócio que eu não ia sozinha, só se fosse amarrada. E daí eu falei, não, tô incomodando, as turmas tem que faltar no trabalho, as filhas, eu falei assim, não, eu vou sozinha. Fui sozinha, fiquei na sala de espera horas sozinha, depois vim embora sozinha, você vê. Tudo isso pra mim, porque eu não tô mais com aquele medo. E isso pra mim, nossa, como é gostoso, gente. Vocês falam assim, nossa, grande merda. Pra mim não. Pra mim eu chego e falo assim, nossa. Quando eu saí lá do INSS, foi uma das primeiras, eu fico assim, nossa, eu sozinho, eu fiz tudo sozinho. Daí eu pego e falo, parabéns, Maria, pra mim mesmo. Fico, parabéns, eu tô orgulhosa de mim. Eu tô orgulhosa de mim. E tudo isso começou a mudar com a acupuntura. Porque eu acho que tá mexendo a água, né? A água é o rim. Rim é bexiga. Isso. Então, eu tô sentindo que eu já não tô tão medrosa para as coisas e ansiosa, que eu ficava numa ansiedade que, nossa. Peraí. O que tem a ver uma coisa com a outra? O quê? O medo e a ansiedade? Tudo. Por quê? Ué, medo e ansiedade anda junto. Por quê? Eu fico ansiosa porque eu tenho medo. Eu tenho medo de ir até ali. Então eu fico ansiosa por causa daquele medo. Eu falei, não, eu não vou. Daí acabo não dormindo. Encadeado sintoma físico também. Tacadíaca. Meu Deus, Nossa. Tem que fugir daqui, tem que fugir. E aquele frio na barriga horroroso, que Deus me livre. E a mão suando. Daí eu preferia fugir. Eu não soube, né? Não soube. Na época o que eu podia fazer. Hoje eu faria diferente. Mas na época que eu podia fazer. E eu tô tão feliz que eu tô perdendo medo das coisas. E eu sei que eu vou perder mais ainda, né? Hoje eu tô aqui para mais uma acupuntura, né? Nem sei falar acupuntura direito aí. Antes era uma briga. Mãe, vamos fazer acupuntura é bom, vamos fazer. Não, agulhas, negócio, o quê? Agora eu vou mostrar com ela. Não, por que eu não ia? Agulha. Medo. Morro de medo de agulha. O medo guiou a vida dessa mulher. Muitas vezes. É que ela não tem tempo de eu contar mais coisas. Senão a gente teria que fazer um vídeo de 1 hora no mínimo aí, tá? Em outra vez eu volto pra contar pra vocês mais história que essa mulher aqui, ó, conhece Mogi inteiro. Eu nunca vi um negócio desse. Onde você vai, ela tem uma história pra contar. Mas o que é interessante disso tudo, gente, da gente entender? O que o medo tem a ver com o físico? Tudo. Esse medo, viver essa situação de insegurança constante, de que vai acontecer alguma coisa, de que pode acontecer alguma coisa, aí você já imagina os 5 cenários, né? É o que eu falo para os meus pacientes. 5 cenários, o que vai acontecer de ruim? Isso.
E aí você já fica tentando resolver aquilo na sua cabeça. Quantos de fato acontecem? Nenhum. Se acontecer um... Aconteceu, mas é meio diferente, não é tão do jeito que você ficou sem dormir, sem, né? Não é um bicho, como você imaginou, daquela forma. Mas isso que ela está vivenciando hoje é o equilíbrio do medo. A gente está tentando equilibrar isso aqui que um dia estava assim, sabe? Então ela tem um processo pela frente. Outros fatores físicos também interferem. Você tem algum problema na bexiga, no rim hoje? Desde criança eu tenho. Desde criança. Eu lembro que eu saía com a minha mãe e eu tinha que parar em alguma casa de algum conhecido para eu ir no banheiro. Porque eu não aguentava ir lá no centro. Em excursão já dei muito trabalho para motorista. Fazer muito xixi. Sempre está com a bexiga cheia. Sempre. Sempre. Desde criança. Só que eu tenho que fazer porque senão eu começo a chorar. Começa a doer muito, 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 muito. Uma dor. Dói assim de apertar, assim, comprimir. Não, é uma dor que assim, ó. Daí eu começo a chorar de dor, eu tenho que esvaziar. Eu já chorei em ônibus de excursão. Que daí o motorista até parou num posto de gasolina. Parou assim, falou, ai, aguenta mais um pouquinho até chegar no posto. Eu fui correndo pro banheiro. E a vida toda foi assim. E ultimamente, à noite, toda a vida eu levantei 4, 5, 6 vezes. Meu sono sempre foi ruim por isso, para ir ao banheiro. E se eu falei, não, tô com preguiça, eu não vou. Daí eu não dormia, porque aquela bexiga cheia. Daí com isso você também fez para bexiga, né? Daí eu tô até contando, né? Que você pediu para eu contar quantas vezes. Daí diminuiu quase, não é que eu não tô levantando mais, mas eu tô levantando uma, o máximo 2. O que é normal. Todos nós acordamos, depende, né? Não essa noite, a outra, eu acho que eu fui uma vez. E depois uma de manhãzinha que eu quis deitar mais um pouquinho. Mas olha como já melhorou. A qualidade do seu sono tá melhor. Sim. Olha que interessante, gente. Uma coisa começa realmente a moldar a outra. Bom, gente, agora o que eu quero é que a Maria deixe alguma mensagem para vocês. O que você diria hoje para essas pessoas que estão brigando com essa insegurança, com esse medo no dia a dia? A pessoa tá ali tentando vencer as barreiras, o medo. Você tem algum recado? Qual a sua dica? Ó, eu falo para as pessoas para não deixar o medo vencer, lutar contra o medo de fazer as coisas que deseja, né? Correr atrás, mas deixar o medo de lado. É difícil? É. Mas hoje eu vejo que se eu tivesse lutado contra esse medo, meu futuro seria diferente. Mas eu não consegui fazer isso. Hoje eu vejo pessoas que fazem isso à minha volta. Que eu vejo que são iguais a mim, mais ou menos, mas luta e consegue, mesmo com um pouco de medo, nervoso, consegue ir, né? Dar uma palestra, conversar com bastante gente. Então, lute, porque hoje, se fosse essa Maria, antes seria diferente. Porque hoje eu tô conseguindo fazer coisas, eu tenho muito mais coisas para falar, mas não dá tempo, né? Então, o meu conselho é, luta contra esse medo, porque o medo que você tem das coisas não vai acontecer, não vai. Então, deixa o medo para lá e vai em frente. É o que eu posso falar. Tá vendo, gente? Agora vocês entendem porque eu sou assim? Vocês veem em quem eu consigo me espelhar, a minha inspiração dentro de casa? Assim como? Assim, maravilhosa, né, gente? Obrigada, mãe. Essa mulher é uma inspiração pra mim e ela ensina a gente o tempo todo de como ser melhor. Será que dá pra ser melhor, né? Obrigada. Obrigada.